Olá, sou o pastor Emanuel, pastor da New Hope Brazilian Baptist Church e apresento o programa New Hope. Seja bem-vindo ao nosso programa, onde nós estamos refletindo sobre o ousado amor. E o subtítulo é O Maior dos Mandamentos. Na semana passada nós falamos sobre a nossa responsabilidade de termos um ousado amor por Deus, de desenvolvermos este amor, de cumprirmos essa nossa responsabilidade, de termos um ousado amor por Deus. Hoje nós seguimos a nossa reflexão e nós vamos falar sobre o ousado amor pelo próximo. O texto que tem servido para nós como base dessa reflexão é o texto que está em Mateus capítulo 22, a partir do verso 36, que diz o seguinte: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. A partir deste texto, a gente pôde aprender que o Senhor espera de nós um ousado amor, um amor ágape, que a gente ame o Senhor com este ousado amor, este amor sacrificial. Mas o texto segue dizendo que não apenas é esta a nossa responsabilidade, que temos também a responsabilidade de termos um ousado amor pelo próximo. Porque o texto vai dizer aqui, ame o seu próximo. Aqui de novo a palavra é ágape, é amor sacrificial, é amor que é capaz de se entregar, é a mesma palavra que é usada para falar do amor de Deus por nós. Portanto, o que o Senhor está nos dizendo aqui é que devemos ágape a Deus sobre todas as coisas, ousado amor por Deus sobre todas as coisas, mas também ágape o próximo, ousado amor pelo próximo. E para nos ajudar a entender o que de fato significa ousado amor pelo próximo, eu quero trazer aqui uma passagem que provavelmente você já ouviu, já leu, já refletiu sobre ela, mas eu quero trazer hoje numa perspectiva um pouco diferente. A porção que vai servir para nós como uma explicação do ousado amor pelo próximo é aquela que está em Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Eu não vou ler o texto todo, mas eu estimulo você a ter um tempo na sua casa para ler essa passagem com muito cuidado, com muita atenção, porque de fato essa é uma passagem muito preciosa. Este texto registra a história do bom samaritano. Vai do verso 25 até o verso 37. Eu vou fazer apenas um resumo aqui, só para lembrá-los do que acontece neste texto. Aqui, um senhor da lei chega para Jesus e pergunta assim: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Quem é o meu próximo? Qual é o mandamento? E nessa conversa de quem é o meu próximo, o que devo fazer para herdar a vida eterna, o Senhor vai falar para ele: olha, o que está escrito na lei? Ele fala: olha, está escrito na lei que eu devo amar o Senhor e devo amar o meu próximo. E o Senhor fala: tá certo, faz isso e você vai ter a vida eterna. E aí o Senhor da lei vai dizer: mas quem é o meu próximo? E para explicar quem é o próximo, o Senhor Jesus conta uma parábola, a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano conta a história de um homem que foi pego em uma estrada por assaltantes, ele foi agredido, ele ficou em uma situação de quase morte. Essa é uma palavra muito importante, guarde isso porque a gente vai voltar nela depois. E passou por ali um sacerdote e um levita. Este sacerdote passou pelo mesmo caminho, viu a mesma imagem e, de uma maneira a responder essa imagem naquele local do homem caído, o que ele fez não foi ajudar, ele atravessou a rua e seguiu sua caminhada. Assim foi o sacerdote, assim foi o levita. Porém, entretanto, todavia, surge um samaritano. E o samaritano, ao passar por aquele homem, ele teve compaixão. Essa é uma outra palavra importante neste texto. Ele viu com compaixão, ele se aproximou, ele derramou vinho sobre as feridas daquele homem, colocou aquele homem, enfaixou as feridas daquele homem, colocou aquele homem em cima do animal dele, levou para uma hospedaria, pagou a conta e falou: eu vou voltar e pago o restante da conta que tiver. E depois de contar essa história, Jesus vira para aquele senhor da lei e pergunta: quem foi o próximo daquele homem que estava caído? Então, o senhor da lei responde: foi aquele que teve misericórdia dele, como uma tentativa de não falar o nome samaritano. Porque como judeu existia uma resistência, um repúdio com todos os samaritanos, porque tradicionalmente o coração dos judeus para os samaritanos era um coração
enrijecido, ele tinha resistência com os samaritanos, porque o povo samaritano é um povo que era híbrido. Eles eram meio judeus e meio não judeus. E eles, quando as coisas ficavam boas para o povo judeu, eles diziam: ei, nós somos judeus, somos irmãos, então deixa a gente ser abençoado também, da mesma forma que vocês estão recebendo bênçãos como judeus, a gente quer também. Mas quando as coisas ficavam difíceis para o povo judeu, eles ficavam: não, a gente não tem nada a ver com os judeus, nós não somos judeus, nós temos meio sangue só deles. E isso gerou uma resistência, uma dificuldade no relacionamento entre judeus e samaritanos. E por isso o Senhor da lei falou: bom, eu tenho que amar o samaritano. Quando a gente faz uma primeira leitura deste texto e a gente vai aprender sobre amor próximo, numa leitura inicial, o que a gente aprende sobre amor ao próximo? Bom, nós, para termos o amor próximo, para expressar este amor ousado pelo próximo, nós temos que fazer como bom samaritano. Nós temos que olhar, temos que conseguir enxergar aqueles que estão à nossa volta. Não podemos simplesmente tocar a nossa vida, olhando para o nosso umbigo, olhando para as nossas prioridades e não ver as pessoas que estão caídas no nosso caminho. E sim, essa é uma grande lição, porque muitas vezes temos dificuldade de enxergar as pessoas, de enxergar as feridas das pessoas. Isso não apenas com aqueles que estão no caminho, mas muitas vezes a gente tem essa dificuldade de olhar para aqueles que estão dentro de casa. Às vezes a gente está tão focado no nosso trabalho, nos nossos projetos, que a gente tem dificuldade de enxergar as pessoas. E ousado amor é um amor que não é cego, ele consegue enxergar. O texto também nos ensina que ousado amor é aquele que tem compaixão. Porque diz que o bom samaritano olhou e teve compaixão. A palavra compaixão aqui, o significado literal dela no grego é ver com as entranhas. É estranho esse significado, mas ele fala do sentimento, da sensação que a gente tem quando a gente vê alguma coisa que dá um aperto no peito, um frio na barriga, um nó na garganta. Isso é compaixão, sabe? Quando você vê aquela cena e aquilo te toca, isso é ver com compaixão. A dor do outro te tocou. Um ousado amor é aquele que se permite ser tocado pela dor do outro. O bom samaritano teve isso. O bom samaritano não apenas viu, ele viu com compaixão, não apenas viu com compaixão, ele se aproximou. Enquanto o sacerdote, enquanto o levita viu, não sentiu nada e atravessou a rua, o bom samaritano, ele viu, teve compaixão e se aproximou. O ousado amor é esse, ele se aproxima. Ele dá um passo para mais perto e diz: ei, você não está sozinho, eu estou aqui do teu lado. E o ousado amor é aquele que cuida. O texto vai dizer que aquele bom samaritano cuidou. E aí eu fui estudar um pouco essa palavra no grego para entender o que de fato é cuidado, o que significa, suas ramificações. E confesso, não achei muita coisa. Cuidar é cuidar, é demonstrar cuidado. Mas o Senhor Jesus, por sua sabedoria, ele fez questão de exemplificar o que significa cuidado aqui. E por meio das atitudes do bom samaritano, a gente pode aprender o que é cuidado. Cuidado é você curar feridas. Cuidado é você derramar vinho sobre essas feridas, enfaixar as feridas. Aqui, quando a gente vai entender um pouco do contexto, a gente suspeita que aquele bom samaritano rasgou as próprias vestes para enfaixar as feridas daquele homem. Porque naquela época ninguém andava com kit de primeiros socorros. Ele não tinha um kit, provavelmente, não tinha um kit de ataduras ali. Mas o que ele fez foi rasgar um pedaço de sua veste para enfaixar as feridas daquele homem. Cuidar é isso, é abrir mão apenas também de coisas que são suas para ajudar o outro, é colocar no seu próprio animal, é interromper a sua agenda, é mudar a sua rota, é despender tempo junto para estar ali na hospedaria, é pagar a conta. O Senhor deixa bem claro, você quer ter um ousado amor pelo próximo, você precisa fazer igual o bom samaritano. Isso é amor ousado, isso é amor ágape. É amor que desvia da sua rota para cuidar do outro. Só que o texto é difícil, porque ele fala que não apenas o que é amor pelo próximo, o que é ousado amor, mas ele fala quem é o próximo. Ele fala que o próximo é o samaritano. Porque foi essa a resposta. Quem é o próximo daquele homem que estava caído? E o homem da lei disse: é aquele que teve misericórdia, é o samaritano. E o Senhor Jesus está dizendo: ei, vocês têm que fazer isso, têm que olhar com compaixão, têm que se aproximar, têm que cuidar daqueles que te deixaram na mão quando você precisava, aqueles que são interesseiros,
aqueles que às vezes falam mal de você, esse é o teu próximo, é por isso que você tem que ter usado amor. E aí, a hora que a gente vê isso, a gente se depara com um mandamento um tanto quanto difícil. E se essa for a condição para ir para o céu, para ir dar a vida eterna, vamos ser sinceros, vai ter muita gente no inferno, pouca gente no céu. Porque é difícil amar o próximo de uma maneira ousada, e principalmente quando este próximo se chama samaritano, interesseiro, oportunista, duas caras. Era isso o samaritano. Mas veja, quando a gente vai entender este texto de uma maneira um pouco mais profunda, a gente se depara com um fato que nos assusta. Eu acho que talvez essa seja a melhor expressão pelo sentimento que eu tive quando eu me deparei com este ensinamento. O texto, ele gira em torno de duas perguntas. O que faço para dar a vida eterna e quem é o meu próximo? A resposta para o que faço para dar a vida eterna é: ame o bom samaritano. E a pergunta de quem é o meu próximo é respondida com o samaritano. O que devo fazer para dar a vida eterna? Ame a Deus e ame o próximo. Quem é o próximo? O bom samaritano. Em síntese, é isso, é assim que termina o texto, assim que termina a história aqui. E aí a pergunta que vem na sequência é: quem é o bom samaritano? Bom, essa pergunta de quem é o bom samaritano, ela é a chave para a gente interpretar esse texto. Quando a gente olha para este texto, a gente pode interpretá-lo de uma maneira cristocêntrica, que faz com que a gente consiga enxergar nesta parábola Cristo, entendendo que o bom samaritano aqui neste texto é Jesus. E eu vou dizer os motivos pelos quais podemos entender o bom samaritano como Jesus nessa passagem. Primeiro, diz o texto que aquele bom samaritano olhou com compaixão. Essa palavra compaixão, que antecede todo o ato de bondade do bom samaritano, é a mesma palavra que aparece antes de muitos atos de bondade, de muitos milagres de Jesus aqui na terra. E viu Jesus aquela multidão e teve compaixão. E depois disso, multiplicou pães e peixes. E viu Jesus aquele homem que era cego e teve compaixão. E então curou aquela cegueira. Esta palavra que aparece para o bom samaritano antes de todos os seus atos de bondade, é a mesma palavra que é usada para se referir a Jesus. Depois, aquela palavra que aparece que aquele bom samaritano se aproximou do homem que estava caído, é a mesma palavra que é usada para se referir ao ato de Jesus vir à terra, que aparece lá em Mateus capítulo 11, verso 3. Esta palavra do homem que se aproximou, do bom samaritano que se aproximou daquele que estava caído, é a mesma palavra que se refere ao ato de Jesus de se aproximar de nós que estávamos caídos em nossos pecados. Depois, o ato daquele bom samaritano derramar o seu vinho sobre as feridas nos remete o ato de Jesus derramar o seu sangue sobre as nossas vidas, sobre as nossas feridas e curar as nossas feridas por meio do seu sacrifício. E depois, quando o Senhor Jesus, quando aquele bom samaritano diz, eu voltarei, nós somos remetidos à fala de Jesus que nos diz, eu voltarei. Veja, a gente pode puxar outros paralelos, como por exemplo, era um viajante, ele estava aqui, mas ele não era daquele, ele estava naquele lugar, mas ele não era daquele lugar. Assim como Jesus passou aqui nessa terra como um viajante, mas o lugar dele era o céu, e ele passou aqui, ele teve este momento de encarnação para nos mostrar o caminho, para nos socorrer. Nessa abordagem cristocêntrica dessa passagem, o bom samaritano é Jesus, nós somos aquele que estava caído à beira do caminho, quase morto. Essa é uma palavra que é dita sobre aquele homem que estava na beira do caminho, mas que depois também Paulo usa para se referir à nossa condição no pecado, que nós estávamos mortos em nossos pecados, é a mesma palavra, e aqueles sacerdotes e levitas representam toda a religiosidade. Bom, aqui nós temos um outro caminho de interpretação. Nessa interpretação, o que Jesus está falando aí, se você quer dar a vida eterna, ame o bom samaritano, eu sou o bom samaritano. E aqui faz sentido, porque se nós entendemos que para dar a vida eterna temos que fazer boas ações, nós temos uma quebra em toda a teologia de a salvação é pela graça. O que Jesus está falando aqui, se você quer dar a vida eterna, ame o bom samaritano. Mas aí a gente tem um problema. Qual é o problema? Parece que a gente tem uma redundância. Porque Jesus começa dizendo, olha, se você quer dar a vida eterna, ame o Senhor teu Deus e ame o próximo como a ti mesmo. E quem é o próximo? O próximo é o bom samaritano. E se o bom samaritano é Jesus, então ficaria, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ame Jesus como a ti mesmo. Mas o ensino não para aí. O ensino ele só termina no final do verso
no verso 37, que diz o seguinte: Jesus pergunta quem era o próximo e então o homem responde: aquele que teve misericórdia. Verso 37, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. E Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Veja qual que é o ensino de Jesus aqui, então. Você quer descobrir quem é o seu próximo? Ame a mim, que eu vou mostrar para você quem é o seu próximo. Ame o bom samaritano, que eu vou mostrar para você, vou fazer com que você consiga enxergar as pessoas caídas. Eu vou fazer com que você consiga ter compaixão por essas pessoas. Eu vou te dar a força para você se aproximar dessas pessoas. E eu vou lhe dar as instruções e ensinar você o que você tem que fazer. Eu vou mostrar para você quem é o seu próximo e eu vou lhe ensinar o que fazer com o seu próximo. Vá e faça o mesmo. O final do ensinamento é esse: você quer descobrir quem é o seu próximo? Ame o bom samaritano e ele vai mostrar para você quem é o seu próximo. E não apenas isso, ele vai te dar condições para amar o seu próximo. Bom, isso para mim me ajudou a resolver a crise do samaritano. Porque quando eu olho para o samaritano, eu não consigo amar o samaritano. Mas quando eu olho para Jesus, aí eu consigo amar o samaritano. Porque eu vejo tudo que ele fez para mim quando eu estava caído ali na beira do caminho. E aí eu lembro que aquele amor que me tocou, aquele amor que me resgatou, aquele ousado amor, é o ousado amor que agora fala para mim: assim como eu fiz para você, vai e faça pelo seu próximo. Olhe para mim e você vai então conseguir cuidar do próximo. Olhe para mim, então você vai conseguir amar o próximo. Veja que isso casa de uma maneira perfeita com a conversa que ele teve com Pedro. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus não chegou para Pedro e falou: Pedro, você ama as ovelhas? Apacenta as ovelhas. Não, porque ele sabe que tem ovelha que é samaritana. Ele sabe que tem ovelha que ia fazer coisas ruins para ele. Mas a conversa de Jesus com Pedro é: você precisa me amar para você conseguir amar ovelhas, para você conseguir cuidar de ovelhas. Porque quando nós olhamos para Cristo, nós conseguimos nele os motivos para perdoar, os motivos para cuidar, os motivos para recomeçar, os motivos para reconstruir. Isso é amor próximo, isso é amor pelo próximo, isso é ousado amor. E eu termino aqui com a história de Estevão. Eu acho que Estevão consegue encarnar isso de uma maneira fantástica. Estevão é um grande exemplo disso. Estevão estava sendo apedrejado. E o texto vai dizer que a face de Estevão refletia a glória de Deus, brilhava. E da boca de Estevão saiu as palavras: Pai, não impute a eles este pecado. É quase como se ele estivesse dizendo: Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. A pergunta é: como que Pedro conseguiu fazer isso? Ali Pedro estava mostrando, ali Estevão estava mostrando amor pelo próximo, amor pelo samaritano. Como ele conseguiu fazer isso? A resposta está onde ele estava olhando. O texto vai dizer que Estevão estava olhando para o céu. E ao olhar para o céu, os céus estavam abertos e ele via Deus Pai sentado no trono e o Deus Filho, Jesus Cristo, em pé à direita do Pai. E por ele estar olhando para Jesus, a face dele refletia a glória de Jesus. Pelo fato dele estar olhando para Jesus, a fala dele refletia a fala de Jesus. Se Estevão mudasse a visão dele e começasse a olhar para aqueles que tacavam pedras nele, a face dele não refletiria a glória de Cristo, refletiria o ódio dos outros. A fala dele não refletiria a fala de Cristo, mas refletiria as pedradas que ele estava tomando. Portanto, Estevão para nós é um grande exemplo que nos ensina que quando nós colocamos os nossos olhos em Cristo, nós conseguimos amar o samaritano. Bom, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil amar o próximo, principalmente nos nossos dias, onde existem muitos samaritanos. Mas não se esqueça o que Cristo fez por nós. Que nós também tínhamos uma relação de samaritano com Cristo, de interesse com Deus. Mas Deus teve misericórdia de nós, e Ele nos amou, nos perdoou, nos resgatou. E sim, quando nós olhamos a nossa relação com o próximo, às vezes a conta não fecha. A gente faz muito bem e recebe muito mal. Mas lembre-se que quando nós olhamos para a nossa relação com Cristo, a conta também não fechou. E não foi porque éramos merecedores que Ele nos perdoou, mas foi por conta da graça e do amor dEle.
E tendo nós recebido este amor, essa graça, esse cuidado, nós temos agora como que uma dívida com o Pai de amor, que só pode ser expressa em gratidão na vida do nosso próximo. Portanto, ame o seu próximo, ame de uma maneira ousada, cuide, se aproxime. E quanto mais você se aproximar de Deus, a sua relação com Deus deve impactar na sua relação com o próximo. O amor nosso por Deus nos sensibiliza, nos ajuda a enxergar quem é o nosso próximo, nos ajuda a ter compaixão, nos ajuda a nos aproximar e nos ajuda a cuidar. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe nessa sua caminhada. Que você seja parecido com um bom samaritano nessa sua caminhada aqui na terra. Que você seja diferente daquele sacerdote, daquele levita. Que você tenha um ousado amor pelo próximo, assim como o Senhor espera de nós. Que Deus te abençoe.